Graças a Deus. Boa noite, irmãos, que Deus nos abençoe. Estamos na casa do Senhor nesta noite para mais um momento na presença de Deus. Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé. A nossa saudação cristã a todos os nossos irmãos ouvintes, cada pessoa que posteriormente assistirá ao nosso culto, sejam bem-vindos nesta noite, no nome precioso de Jesus Cristo. Estamos juntos pela graça, pela misericórdia e pela bondade de Deus. Deus tem sido bom, Deus tem sido maravilhoso para conosco e nos concedeu o privilégio de estarmos juntos na casa do Senhor nesta noite. Nós vamos fazer uso da Bíblia Sagrada, Salmos, capítulo 1. Graças a Deus. Salmos, capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, meu Deus, por esta oportunidade, por esse momento abençoado que o Senhor concede a nós, estarmos juntos aqui na casa de Deus. Diante do Senhor, com nossos olhos fechados, eu humildemente peço, Senhor, perdão por minhas falhas, por minhas fraquezas, e peço que o Senhor me dê da tua graça, me dê da tua misericórdia, da tua compaixão. Me ajuda, Senhor, mais uma vez. No nome bendito de Jesus Cristo, que a nossa adoração, o nosso louvor seja aceito por Ti, ó Pai querido, nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós suplicamos, pedimos a bênção de Deus e Te agradecemos. Amém, Senhor. Assentai-vos. Vamos cantar para Jesus 70 do nosso inário. Número 70. Graças a Deus. Aleluia. Número 70, subo o morro e desço o morro. A vida do cristão, a vida do crente, a vida da cristã é de altos e baixos, mas não abandona a cruz. Aleluia!
Levarei a minha cruz cantando, Jesus Cristo vem me ajudar. Ao chegar ao fim desta jornada, para sempre eu vou descansar. Subo o morro e desço o morro, carregando minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Quando eu subo um morro muito alto, minha cruz começa a escorregar. Eu canto um hino de louvor, Jesus Cristo vem me ajudar. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Quando eu vou atravessar o mar e as ondas vêm me cercar, eu cantando falo com Jesus, tira as ondas para me passar. O morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Ou com fome ou com sede eu vou, carregando a minha cruz pesada, para receber minha coroa, que no céu está preparada. Subo o morro e desço o morro, carregando minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar encontro de Jesus. Amém, amém, Senhor. Aleluia. Vamos cantar o hino 98. Glória a Deus. 98. Cristo comandante sempre nos será. Aleluia. Graças a Deus. Cristo comandante sempre nos será. A peleja santa à frente marchará. Aleluia. Cristo comandante sempre nos será, na peleja santa à frente marchará, nunca as suas hostes abandonará, seguiremos até o fim, sempre avante manda o general, sempre avante, guerra contra o mal, firmes, forte, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar, o pendão glorioso
inimigas sempre combater. Nosso general, o mundo há de vencer. Seguiremos a Jesus, sempre avante, manda o general. Sempre avante, guerra contra o mal, firme. Com Jesus havemos de ganhar. Na feroz batalha temos proteção, e afinal em coro junto à multidão entoaremos todos a real canção. Quando nós chegarmos lá, sempre avante, manda o general. Sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, forte, nunca vacilar. Com Jesus havemos de ganhar. Amém, amém. Glória a Deus. Guarda o contato com o teu Salvador. 115. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. 115, guarda o contato. Glória a Jesus. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixe que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer? Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador.
Graças a Deus. O hino de número 156, Céu para mim, 156. Aleluia. Céu para mim. Glória a Jesus. Não sei quando Cristo Jesus há de vir, e nem qual o dia em que eu hei de partir, mas eu sei quando a sua presença luzir, será grande glória para mim, será grande glória para mim, será grande glória para mim, mas eu sei quando a sua presença luzir, será grande glória para mim. O canto dos anjos ainda não sei, nem que sinfonia eu lá ouvirei, mas eu sei que o falar de Jesus, o meu Rei, será sinfonia para mim, será sinfonia para mim, será sinfonia para mim, mas eu sei que o falar de Jesus, o meu Rei, será sinfonia para mim. Não sei que morada Jesus me há de dar, e nem qual o nome que eu hei de ganhar, mas eu sei que o bem-vindo dele hei de escutar. Só isso será céu para mim, só isso será, só isso será céu para mim, mas eu sei que o bem-vindo dele hei de escutar. Só isso será céu para mim. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Jesus. Nós vamos cantar o último hino, deixa-me ver, 167. Minha âncora é Jesus. 167. Meu barco vai navegando sobre as ondas deste mar. As ondas já se levantam, querendo tragar minha nau. Mas eu tenho uma âncora em que eu posso confiar. Amém? E esta âncora é Jesus. Veio para me salvar. Veio para salvar a humanidade. Vamos cantar este hino, depois nós vamos para as ofertas. Meu barco vai navegando sobre as ondas deste mar. As ondas já se levantam, querendo tragar minha nau. Mas eu tenho uma âncora em que posso confiar. Esta âncora é Jesus, veio para me salvar. Minha âncora é Jesus, minha âncora é Jesus. Venham os ventos, venham as ondas, tempestade o que vier. Meu
barco vai navegando, viajando pela fé. Certa vez aconteceu com os discípulos do Senhor, eles iam navegando juntos com o Redentor. De repente uma tempestade contra o barco levantou, mas ali estava a âncora, que é Jesus o Salvador. Minha âncora é Jesus, minha âncora é Jesus. Venham os ventos, venham as ondas, tempestade o que vier, meu barco vai navegando, viajando pela fé. Não importa se meu barco seja forte ou fraco aqui, o importante é a âncora que dá o sustento ali. Eu visto lindos barcos naufragando por aí, por faltar-lhes esta âncora que é tudo para mim. Minha âncora é Jesus, minha âncora é Jesus. Venham os ventos, venham as ondas, tempestade o que vier, meu barco vai navegando, viajando pela fé. Amém, amém, glória a Jesus, aleluia, que Deus maravilhoso, graças ao Senhor. Irmão, graças a Deus, louvado seja ao Senhor Jesus por esta oportunidade, por esse momento tão abençoado que Ele concede a nós estarmos na sua casa nessa noite. Poucas pessoas, mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque desde antes da fundação do mundo, Deus viu essas poucas pessoas aqui e aqui nós estamos cumprindo o propósito de Deus, cumprindo a vontade do Senhor. Nós estamos encerrando por aqui os louvores, graças a Deus pela bondade do Senhor,
pela misericórdia do Senhor, pelo zelo de Deus com cada um de nós. Eu sei que tem dias que é muito cansativo, mas a Bíblia nos adverte, nos convida: buscai primeiro o reino de Deus. Então, quando a gente é advertido, quando nós somos chamados à atenção, é porque alguma coisa está relaxando, alguma coisa está saindo do controle, saindo da reverência. E Deus, Ele nos corrige através da sua palavra. Ele nos posiciona através da sua palavra. Então, quando a palavra nos corrige, quando a palavra nos leva no canto, nós temos que agradecer a Deus, porque Deus, Ele é zeloso. Ele é zeloso, Ele ama cada um de nós e Ele quer que nós damos, que nós fazemos ou que nós façamos o melhor para Ele, porque Ele já fez grande coisa por cada um de nós. Amém? Nós vamos nos colocar de pé. O nosso próximo culto será no dia 30, no próximo domingo, da manhã a 8. Durante a semana, se permanecer como está, eu vou estar trabalhando terça, quarta-feira e quinta-feira. Então, durante a semana não teremos culto. Não teremos culto. E só da manhã a 8, dia 30, o Senhor permitir e a sua noiva ainda estiver na terra, nós estaremos juntos na casa de Deus. Nós vamos ler a Bíblia Sagrada no livro de Números, capítulo 12. Números, capítulo 12. Deus abençoe todos os nossos irmãos, nossos ouvintes. Sejam bem-vindos no nome precioso de Jesus Cristo. Graças a Deus, é um privilégio muito grande, é uma oportunidade muito grande que Deus está nos concedendo estarmos juntos nesta noite maravilhosa. Números capítulo 12 até o versículo 7 ou versículo 8. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope que este tomara, pois ele havia desposado uma mulher etíope. Diziam: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvens,
pôs-se à entrada da tenda e chamou a Arão e a Miriam. Quando ambos se apresentaram, ele disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, às claras, e não por figuras. Ele contempla a semelhança do Senhor. Por que, pois, não temestes falar contra o meu servo Moisés? A ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Amado Deus, obrigado, Senhor, por esta passagem bíblica, por esta leitura, por esta meditação nesta noite. A porção que foi lida por cada um de nós, que ela possa encontrar lugar em nossos corações. Ajuda-nos mais uma vez, Pai querido. Em nome de Jesus Cristo pedimos a bênção do Senhor e te agradecemos. Amém. Assentai-vos. Nós sabemos que Moisés foi um profeta de Deus. Miriam, ela e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher dele. E eles viam as maravilhas que Deus operava através do seu profeta, através do ministério que estava sobre Moisés. E aí eles falaram isto: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E Deus ouviu. Deus ouviu eles falarem contra o seu profeta. Nós estamos vivendo no tempo da misericórdia de Deus. Tem pessoas que se levantam contra ministros, tem pessoas que se levantam contra ministérios levantados por Deus, e você pensa que Deus não vê? Vê. Ele deixa para cobrar lá na frente. Ai daquele que se levanta contra um ungido do Senhor. As pessoas não sabem os problemas, as pessoas não conhecem as lutas que os ministros enfrentam. Pessoas que vão aos escritórios ali, decididos para se separarem, para destruírem os seus lares, para dividir o lar. E quando se senta ali com o ministro no escritório, eles saem decididos, eles saem resolvidos a não se separarem mais.
Porque muitas famílias, muitos casais pensam que separar é a solução. Separar resolve os problemas e não pensam nem imaginam o problema que virá à frente. Moisés enfrentou problemas. E a congregação ali tinha pessoas que viam que a carga era pesada. Certa vez disse: Moisés, por que você não levanta 70 homens para tomar conta da congregação e resolver o problema maior, o problema mais pesado fica com você? E Moisés achou bom esse pedido, e aí elevou diante de Deus, e Deus aceitou. As pessoas acham que é fácil liderar uma congregação cheia de pessoas. Se tem 70 pessoas, se tem 100 pessoas, é sem problemas, é sem pensamentos diferentes, é sem eu penso assim, eu acho assim. Chegou o momento de Deus dizer: Moisés, afasta desse povo que eu quero resolver. Saia da frente desse povo que eu vou passar por cima. Moisés interviu e não deixou Deus destruir. Quantas pessoas, quantos homens sem ser chamado estão tomando para si essa honra, sem Deus chamar. Mas eles dizem: Deus me chamou para ser pastor. Aí depois que é ordenado, ele vai trabalhar, ele vai ministrar, ele vai pregar contra ministério, tentar tirar aquele povo daquele ministério para vir ao ministério de Deus. Quando foi que Deus levantou um homem de acordo com a sua palavra para destruir outro ministério que ele levantou? Nunca. Você quer saber quem faz isso? É Satanás. É o diabo é quem faz isso. Quando você ver um ministro que se diz que foi levantado por Deus, destruindo, tentando, se levantando contra o ministério, desejando destruir aquele ministério e tomar aquelas pessoas para si, tenha certeza disso, não foi Deus que levantou aquele homem, é o adversário, porque o que ele quer ver é a congregação destruída, é a congregação separada. Deus disse: Moisés, saia da frente que eu vou resolver. Moisés interviu e não deixou. Ai daquele que tentar destruir a obra do Senhor. Coré, Datã e Abirão se levantaram contra o ministério de Moisés. E aí Deus mandou ele chamar: chame. Quem estiver comigo ficará ao seu lado, quem estiver contra mim ficará ao lado de Coré, Datã e Abirão.
E ainda ficaram 250 pessoas. Deus abriu a terra e engoliu todos eles. Deus falou com Arão e disse a ele, vendo o que ele havia feito através de Moisés, disse: você não tem medo de dizer essas coisas a respeito dele? E então Arão correu até Moisés e disse que a sua irmã estava lá doente. Porque irmão de Moisés podia falar coisas contra Moisés. Você acha que ela falou contra Moisés? Não, ela falou contra Deus. Sua irmã estava lá doente, branca de lepra, e claro, disse: você a deixaria morrer? E então Moisés se lançou diante de Deus e implorou por ela. Todavia Miriam foi acometida de lepra, ela teve que ficar, e Israel interrompeu sua jornada por 7 dias. 7 dias Israel interrompeu a sua jornada por causa de 2 que levantaram-se contra o ministério de Moisés. Falou o Senhor somente para Moisés? E então Moisés se lançou diante de Deus e implorou por ela. Todavia Miriam foi acometida de lepra, ela teve que ficar. E Israel interrompeu sua jornada por 7 dias, de acordo com a lei, até que eles pudessem trazê-la de fora para o acampamento novamente. Deus nunca muda. Seu poder é exatamente o mesmo que era antes da criação do tempo. Deus criou e falou, e no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra é Deus. Aleluia! Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nunca mudou, Ele nunca mudará a sua maneira de operar. Nunca! Isso está no princípio. A palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra voltou ao Espírito novamente e vive entre os homens nesta noite. Exatamente o mesmo Deus que vive através das eras. E sua palavra hoje à noite é tão eficaz no coração de um crente como era quando foi falada no começo. Ela nunca saiu do seu percurso. Não. Vai seguir em frente, é uma retransmissão constante, uma corrente que sempre e através de todas as eras, Deus sempre teve alguém em quem Ele podia confiar, em quem Ele pode confiar e em quem Ele pode trabalhar através daquela pessoa. Deus sempre teve um canal na terra, sempre. Às vezes se reduziu a bem poucos, mas Ele nunca esteve sem uma testemunha. Alguém que pudesse testemunhar de sua palavra.
O profeta disse no parágrafo 6: eu estou tão feliz hoje à noite, em meu coração, que neste pequeno grupo, aqui nesta cidade, há alguém para quem Deus pode dar testemunho. Eu fico feliz que vocês gostam de ouvir o Evangelho, amar nosso Senhor Jesus o suficiente para vir, ouvir reverentemente e agradavelmente. Estou confiando que Deus não deixará nenhuma pessoa doente entre nós quando o culto terminar. Aleluia! Muitos foram curados, eu tenho testemunhos. E tenho certeza de que algo segue acontecendo. É por isso que estou me agitando do jeito que estou aqui nesta noite agora, esperando a palavra. Não sei o que dizer, mas sei que ou o poder de Deus tem que se aproximar, ou o poder da morte o fará em breve. Então eu não sei o que ele dirá. Mas hoje em dia nós podemos esperar que o Evangelho de Cristo, não podemos esperar que o Evangelho de Cristo seja popular. Os pregadores estão ficando tão popular que as pessoas não sentem mais o Espírito Santo naquela igreja. Agora o Evangelho, este não é o Evangelho, isso é uma parte do Evangelho. Paulo disse: o Evangelho não vem apenas na palavra, mas através do poder e manifestação do Espírito Santo. Isso está certo? Amém? O Evangelho não é apenas a palavra é apenas uma letra morta. É preciso tomar a letra e vivificá-la. Você ler na Bíblia que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui é uma letra morta, mas através da nossa confissão, através do nosso batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquilo reviveu. Aquilo reviveu nos nossos corações, aquilo acendeu uma chama, então aquilo foi reavivado. Torná-la viva e trazendo a palavra diz que fará. Esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho que salva, esse é o Evangelho que liberta. Jesus disse: ide por todo o mundo. Ele não disse ide todo mundo, que se ele tivesse dito ide todo mundo, ele estava mandando mulheres pregar o Evangelho. Mas a mulher, a maioria dos denominacionais é assim: o que Deus manda, elas não fazem. Sempre agem ao contrário das Escrituras. O que a Bíblia manda fazer, elas não fazem. O que a Bíblia diz que não é para fazer, elas fazem. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, a todas as nações. Ouçam para ver se isso está certo ou não. Pregai o Evangelho a todas as nações. Isso é para os Estados Unidos, isso é para o Brasil, isso é para todo mundo. E quem crê e for batizado será salvo. Amém? Agora, meus irmãos, qual é o batismo que você se salva? É em nome do Senhor Jesus Cristo. Batismo em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não se salva, porque foi apenas
uma ordem dada pelo Senhor em Mateus 28:19. O cumprimento desta ordem os apóstolos cumpriram. Atos 2:38, as primeiras versões. Ah, meu Deus, eu tenho dó, eu tenho pena dos denominacionais. Eu tenho pena dos denominacionais, isso chama-se falta de revelação. Aí você olha uma igreja cheia, pessoas alegres ali, mas falta de revelação. E apenas um grupo de pessoas, o pastor Luiz Mendes, ali da cidade de São Paulo, e outros pastores falando a respeito do Papa de Roma. Ele disse que Maria não salva. É verdade, Maria não morreu por ninguém. Ela é a nossa irmã. Ela é a mãe do nosso Salvador. E até a Igreja Católica, os padres se levantaram contra o Papa. Você não fazer veneração, você não pedir, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, não. Mas vocês querem saber o que essa atitude que o Papa de Roma tomou é para atrair as denominações. É para atrair as denominações, meus irmãos e ouvintes, mas as denominações já estão de mão dada com a Igreja Católica Romana. Muitos vão se ajuntar quando chegar o aperto, muitos denominacionais, pastores renomados vão se ajuntar com a Igreja Católica para perseguir aqueles que não creem na Trindade. Quem crê e for batizado será salvo, batizado no batismo correto, e quem não crê será condenado. Ah, Deus conhece meu coração, conhece muito bem. Deus conhece o seu coração e sabe muito melhor do que eu que você não crê em Deus. Você crê na Trindade, você crê no catolicismo e Deus vai cobrar. Veja só aquela oportunidade que o jovem rico teve. Jesus perguntando e ele dizendo, eu já vi, eles fazem isso, meu pai é crente, minha mãe é crente, e você? E ele estava indo muito bem. Agora quando Jesus disse, vai, vende tudo que tem e divida com os pobres. Você quer saber por que ele não fez isso? Porque ele estava de olho na sua riqueza. E ele pensou, pobre ficar igual a mim? Às minhas custas? É a mesma coisa dessa doutrina pagã, essa doutrina falsa, salvação pelas obras. Veja o sofrimento, veja a luta que uma irmã, que um irmão, que um cristão, que uma cristã enfrenta para ser fiel a Deus.
para chegar do outro lado e ser aceito pelo nosso Salvador. Aí tem pecador, adúltero, profano, que pisa na palavra, que cospe na cara dos cristãos, que zomba da palavra de Deus. Aí chega lá, vai se salvar. E tem muitos cristãos que acreditam nisso. A salvação é individual, é eu e Deus, é você e Deus. A oportunidade Ele deu para todos no madeiro do Calvário. Vinde a mim todos vós. Aquele que rejeitar aqui, será rejeitado naquele dia. E quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, beberão coisas mortíferas e não lhe farás mal algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Agora, pegar em serpente não é você insultar a serpente e depois querer pegar nela, não é você botar um veneno no copo e desafiar Deus, não. É tomar uma coisa ali mortífera que você não sabia que tinha aquela coisa naquela água, naquele refrigerante, naquela comida, mas você ora. O cristão tem prazer de fazer isso. O cristão que parece ser animais, irracionais. Você ora a Deus: Senhor, santifica a porção deste alimento que eu vou participar, que eu vou comer. Se tiver alguma coisa, Senhor, que vai fazer mal à minha saúde, Senhor, coloca a tua mão sobre esse alimento. Paulo, ele não insultou a serpente. Ele não insultou a serpente. Ela agarrou no dedo dele ali, ele sacudiu para lá e ela morreu. Agora, em ordem, ele não disse: ide ensinar a palavra. Ele disse: ide pregar o evangelho. Ele nunca comissionou: ide ensinar a palavra, não. Ide pregar o evangelho. E a palavra é o começo ou a precursora do evangelho. A palavra sai e o evangelho do poder da demonstração de Deus segue a palavra. Torna a palavra manifestada, isso é o evangelho. E para que os homens pudessem pregar o evangelho, a última palavra, o profeta disse: talvez haja alguém que não crê em cura divina. Eu me pergunto, o que você pensaria disso? A primeira comissão que Jesus deu à igreja foi curar os enfermos, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, expulsar demônios. De graça recebeste, de graça dai. A primeira comissão que foi dada aos apóstolos, à igreja, não apenas aos apóstolos. Você diz: bem, foi apenas aos apóstolos. O profeta disse: me desculpem, havia 70 deles, não apenas apóstolos. Alguém disse outro dia: o poder só veio aos apóstolos, foi dado a quem desejar, aquele que crê. Amém? Não aos apóstolos, foi dado a quem desejar, aquele que crê.
não aos apóstolos. Houve 70 enviados que não eram apóstolos. Filipe não era apóstolo e desceu a Samaria, expulsou demônio, curou os lunáticos e teve alegria, gritos e clamor lá na cidade. E ele nem sequer era apóstolo. Ele era um diácono. Ele nem era pregador e tinha sinais seguindo o seu ministério. Demonstrar o poder de Deus é pregar o Evangelho. Agora, ide por todo mundo e demonstrai o poder do Evangelho, as primeiras palavras que ele falou aos discípulos. A primeira comissão foi curar os enfermos, expulsar o demônio. A última palavra que saiu dos lábios de Jesus Cristo, de acordo com esta Bíblia, foi curar os enfermos. Aí Jesus, antes de subir ao alto, ele mandou os discípulos ficar na cidade de Jerusalém. Se reúnam lá e esperem a descida do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vai descer, ele vai encher cada coração e você vai sair dali preparado para pregar o Evangelho. E quantos homens, almas perecendo, precisando ouvir a voz no rádio, ouvir a voz no ar, pregando o Evangelho. Deus chama e ele diz: não, eu vou fazer logo bacharelado, eu vou estudar tantas coisas, passa não sei quantos anos estudando. E aí, quando sai de lá, não sabe nem o abecedário referente à Bíblia. Porque eles treinam os homens defender a doutrina de homens. Pedro, que não era estudado, mas aí o Espírito Santo, que é o guia, que é o absoluto, tomou aqueles corações frágeis, tomou aqueles corpos frágeis que estavam dentro do cenáculo, esperando a descida do Espírito Santo, e todos foram capazes. Aí chega um homem indouto, um leigo, que não sabia nem assinar o seu nome, sobe diante de não sei quantas mil pessoas, prega a Bíblia, ungido pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo desceu naquela congregação, desceu naquela multidão, e quase 3.000 pessoas arrependeram-se de seus pecados, creram no Evangelho e foram batizados nas águas, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! E quantos estudam, de frente para trás, de trás para frente, vê o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, mas rejeita, não aceita. Meu Deus, será se este homem não é filho? Será se este homem não é um eleito de Deus? Será se esta mulher não é uma eleita de Deus? Porque um eleito, porque um predestinado, quando vê, ele diz: ai, eu preciso ser batizado corretamente, eu sou batizado nas águas, mas é em nome da Trindade, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e isso não tem validade. Meus olhos foram abertos, meus ouvidos foram destampados, Deus me mostrou que só há um batismo nas águas, só há um batismo bíblico, e é em nome do Senhor Jesus Cristo. E
aquela pessoa se decide e vai às águas, vai ao pastor, pede o batismo. Pastor, eu encontrei o batismo verdadeiro. Ah, que mensagem poderosa, essa que Deus tem enviado nesta última era, que tem tirado os filhos de Deus de dentro do sistema enganador, do sistema falso, tem trazido para dentro da palavra, tem trazido para dentro das Escrituras. Oh, mas você tomar essa posição por Cristo, ao lado da palavra, você vai ser perseguido. Você é perseguido, você é abandonado e muitos vão expulsos de casa. Veja só o preço para crer na Bíblia, o quanto custa. Veja só o que é que custa, quanto custa, o que um homem sofre, o que uma mulher sofre para ficar ao lado do Evangelho de Jesus Cristo. Veja aquele testemunho que o saudoso Carmino Lopes contou ali em Recife. Porque uma mulher aceitou o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E muitas das vezes o marido botou para fora de casa, ela dormia no lado de fora e ele ameaçava: eu vou te matar. E ela chegou a dizer: você pode me cortar aos pedacinhos, mas eu não deixo o meu Jesus. Meu ouvinte, você que é cristão, permaneça cristão. A sua cruz cada dia está pesando, permaneça carregando. Jesus prometeu te ajudar. Jesus prometeu te ajudar, não foi nenhum político, porque se o político prometer, tenha certeza disso, ele não te ajudará, mas Jesus prometeu e ele cumprirá, ele não vai te abandonar. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, beberão coisas mortíferas, porão as mãos sobre os doentes e eles se recuperarão. E essas foram as últimas palavras que Jesus disse nesta terra. As últimas palavras que os mortais ouviram, que saíram de seus lábios na ascensão. Ele os comissionou para curar os enfermos e expulsar demônios. Ele os comissionou, isto é certo. Eles disseram que esse seria o sinal de que o Evangelho estava sendo pregado. Agora quero colocar isto diante de vocês, amigos. Onde o Evangelho está sendo pregado, onde está? Jesus disse: estes eu disse a uma igreja excelente. Não faz muito tempo eu estava tendo uma pequena reunião e eu perguntei: quantos creem? Oh, havia 300 ou 400 pessoas ali. E eu disse: quantos creem que estas palavras são verdadeiras? Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quantos creem que aquele que crê e for batizado será salvo? Aí o profeta disse: todos levantaram suas mãos, por todas as partes. Quantos creem assim? Muito bem. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Isso está certo? Ah, eu disse: vocês todos creem que isso é obrigatório? Certamente. Eu disse: então, ele disse: estes sinais seguirão aos que crê. Amém? Se você crer na cura divina, esse sinal te segue. Se você crê em expulsar demônio,
esse sinal te segue. Se você crê em colocar a mão sobre os enfermos e eles serão curados, esse sinal te segue. Mas tem muitas denominações que dizem, isso foi no passado. Mas para a noiva de Jesus Cristo, não. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua curando, Ele continua salvando, Ele continua batizando com o Espírito Santo. O batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo ainda é válido, ainda precisa, ainda permanece. Expulsar demônio ainda permanece, os demônios são expulsos pela palavra de Deus. Todo aquele que crê, isto segue ele. Você crê nisso? Então vamos ficar de pé. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por esses poucos minutos que nós passamos na Tua casa. Sela estas palavras em nossos corações, não deixa o adversário arrebatar. Abençoa nossos ouvintes, cada pessoa que ouviu, que eles possam refletir nestas coisas, Senhor, no nome bendito de Jesus Cristo. Leva-nos em paz. De domingo a 8, da manhã a 8, Senhor, se for da Tua vontade, nós vamos estar juntos na casa do Senhor para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dê-nos uma boa noite, dê-nos um sono reparador e, ó Pai, uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de vitória para todo o cristão, para todo filho de Deus, para toda filha de Deus. Senhor, guia nossos passos, sustenta na nossa mão, para que nós não venhamos cair, Senhor. E se acontecer de algum de nós cair, ó Pai, nesta caminhada, que seja em Teus braços. Em nome de Jesus Cristo, amém. Obrigado a você que veio, obrigado a você que nos ouviu. Deus te abençoe, Deus te recompense e até a próxima reunião. Em nome do Senhor Jesus Cristo, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus vos abençoe.